Há alguns anos, quando eu morava na casa dos meus pais, eu tinha paralisia do sono com muita frequência quase todas as noites. Isso começou a acontecer comigo quando fiz 18 anos. Aquele ano todo foi terrível para mim porque quase todas as noites era igual. E eu não dormia bem pelo mesmo motivo. Eu era muito apático todos os dias, mas minha paralisia do sono não era comum. Era tudo muito real. Era mais como estar em um pesadelo aterrorizante no mundo real. Lembro que comecei com coisas leves, a coisa normal que todo mundo que sofre com isso vivencia. Eu não conseguia me mover ou gritar, mas estava consciente, ouvia barulhos muito estranhos. Se você já ouviu vídeos de psicofonias, é praticamente o que você pensa. Naquelas paralisias que foi muito perturbador no início sozinho, eu costumava ouvir essas coisas horríveis, mas tudo se calou. Uma noite novamente eu tive aquela paralisia do sono. Comecei a ouvir aqueles barulhos estranhos, mas de repente vi alguém parado nos pés da minha cama. Ele estava lá me observando. Era uma figura completamente negra, mas poderia ter visto. Uma parte dele, seu sorriso, não era qualquer sorriso. Era muito macabro, com dentes afiados, amarelos, quase castanhos, chegando ao ponto de ser nojento. Ele balançou a cabeça como se estivesse contorcendo. Essa era a coisa mais sinistra que meus olhos podiam ver. Olhos tinham sido vistos na minha curta vida. Eu estava paralisado, não conseguia me mover. Não gritei nem cobri o rosto com o cobertor. Apenas observei o que vi. Sorrindo para mim e movendo-se de uma maneira muito sombria, na beira da minha cama. Quando finalmente reagi, comecei a chorar. Fiquei tão assustado que corri para o quarto dos meus pais para tentar me acalmar. Eles me confortaram e disseram que tinha sido um pesadelo que eu sentia muito, quando era pequeno, mas já tinha 18 anos. Eu sentia que estava agindo como uma criança ao correr para o quarto dos meus pais. Mas eu juro a eles que o medo que invadiu meu corpo foi real. Que noite! Eu não desejo a ninguém. O que eu não sabia foi só o começo daquele ano. Alguns dias depois daquele evento, eu não tinha tido nenhum pesadelo ou pensamentos estranhos. Eu pensei que tinha acabado tudo, menos uma noite. Tudo piorou naquela noite em que fui dormir muito tranquilo sem saber o que ia fazer. Exatamente às 3 horas da manhã, acordei novamente com paralisia do sono. Durante o sono, comecei a ouvir aqueles barulhos aterrorizantes novamente. Mas dessa vez eles foram muito mais fortes, tanto que machucaram até meus ouvidos. De repente eu vi aquela sombra novamente, mas dessa vez eu estava de pé em um canto do meu quarto. Lá estava a sombra sorrindo para mim novamente. Eu estava tentando com todas as minhas forças. Me move, ou a ti mesmo tentando gritar por socorro, mas era inútil. Parecia que aquela coisa se divertia com o meu sofrimento e em me ver ali vulnerável. Sem poder mover-me, pois cada vez sua risada era maior e movia-se mais e mais de uma forma tão tétrica, e como se isso não fosse o suficiente. Começou a caminhar em direção à minha cama muito lentamente, contornando, zombando de mim, e com esses ruídos de fundo que nunca deixaram de se ouvir, a mim escapou-me uma lágrima, pois tinha demasiado medo, sentia muito frio em meu corpo, e minha pele estava completamente rígida. De repente, vejo como aquela coisa começou a subir sobre mim. Eu já não podia mais, sentia que ia desmaiar de medo. Até que vi por baixo da porta que meu pai tinha acendido a luz da sala, e nesse momento, pude mover-me de novo. Aquilo desapareceu junto com os ruídos. Eu chorei de novo, mas não quis voltar a correr para os meus pais, pois me dava muita vergonha. Meu pai, sem saber, tinha me salvado daquele evento tão horrível. Ele apenas foi à cozinha para se servir água, e isso me salvou. No dia seguinte, notei que tinha hematomas nas pernas. Não sabia de onde tinham vindo, mas eu estava mais assustado do que nunca, porque isso significava que essa coisa não foi coisa da minha cabeça, mas foi real. Então, fiquei muito tempo pensando aquela coisa, que era paralisia do sono, até que um amigo da faculdade me disse. Perguntou por que sempre ia à escola sem dormir e com cada vez mais olheiras debaixo dos olhos. Eu não tive escolha a não ser contar a ele o que estava acontecendo comigo a maior parte da noite. Essa foi a primeira vez que contei a alguém sobre isso, porque nem meus pais sabiam, pois tinha muita vergonha de contar. Meu amigo ficou muito preocupado comigo e me disse que eu deveria
gravar em meu celular. Uma noite para ver o que saiu e verificar de uma vez por todas se o que eu vi era real ou não. Eu tinha uma ideia muito boa, mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo de que isso existisse e realmente me visitasse quase a noite toda. Mas esta era a única maneira de saber. Então, eu comecei a deixar meu telefone gravando por várias noites. Mas era como se aquela coisa soubesse, porque em todas aquelas noites eu não tive paralisia do sono, dormi tranquilamente sem sonhar nada. Até que uma noite me ocorreu deixar minha gravação da câmera do computador em vez do meu celular e funcionou por volta das 3h02 Você vê onde isso me olha ao meu lado? Da minha cama em que eu abro os olhos, mas não consigo me mover. Voltei a ter paralisia do sono e o vi ao lado do meu leito, sorrindo como sempre, me observando. Mas quando você vira aquela coisa na sua frente e vê meu computador de repente desapareceu e eu consegui me mover. Mais uma vez fiquei com muito medo porque quando revi o vídeo, aquela coisa aterrorizante foi toda gravada. Ele me visitava quase diariamente e era real. Saí correndo do meu quarto e fiquei acordado na sala a noite toda. No dia seguinte, guardei meu computador para levá-lo à faculdade e mostrar o vídeo para meu amigo. O vídeo não estava mais lá, alguém ou algo assim apagou. Só eu podia vê-lo e eu estava cheio de desamparo por não poder mostrá-lo ao meu amigo e para meus pais para que pudessem ver com seus próprios olhos o que morava no meu quarto. Meu amigo acreditou em mim, mas meus pais não. Como era de se esperar, resolvi morar com meu amigo que morava na cidade, em um condomínio universitário. Por ser estrangeiro, meus pais concordaram. E eu saí quando me mudei e nunca mais tive paralisia. E nunca mais vi aquela coisa que me apavorava quase todas as noites no mundo. A casa dos meus pais parece ter vivido lá, só no meu antigo quarto. Tudo isso que eu disse fez um pouco de sentido depois. Quando me formei e me mudei para outra cidade, meus pais vieram me visitar e, de repente, eles trouxeram o assunto. Me disseram que nunca tinham querido me contar para que eu não tivesse medo. Mas, quando compraram a casa, foram informados de que um rapaz de 18 anos, ele tinha tirado a própria vida e onde estava o meu quarto. Nunca soube se foi ele quem me apareceu na minha paralisia, ou talvez algum demônio que também lhe aparecesse, e é por isso que ele decidiu acabar com sua vida. É algo que eu nunca vou ter. Meus pais não moram mais lá, mas eu me pergunto se os novos donos. Pelo contrário, quem tem de dormir naquele quarto já sabe o que habita. Meu nome é Jonathan. Tenho uma história muito confusa e muito confusa. É difícil explicar, mas o que aconteceu comigo foi um ataque de paralisia do sono. Isso aconteceu comigo há cerca de 5 anos, mas ainda me lembro como se fosse ontem. Eu costumava sofrer de paralisia do sono constantemente. Na primeira vez que aconteceu, foi uma sensação terrível e avassaladora, pois você não pode se mover ou falar. Você se sente consciente por dentro, mas vulnerável por fora. Foi um sentimento que eu nunca mais quis experimentar. Mas após o que aconteceu, as noites de tranquilidade já não eram as mesmas, pois essas sensações se tornavam cada vez mais intensas. Aconteceu que acordei com leves arranhões, hematomas nos braços e no rosto. Os ataques estavam se tornando mais fortes. Chegou o momento em que não conseguia mais tolerar essa situação, então consultei minha família. Infelizmente, eles não acreditaram em mim. Disseram que poderia ser um inseto ou que eu mesma, durante a noite, me machucasse sem perceber. Assim, deixei a situação como estava por um tempo. Passaram-se alguns dias em que consegui dormir tranquilamente, até que numa noite, a paralisia do sono ocorreu novamente. Ou, como muitos dizem, quando você pega os mortos. Lembro-me que naquela noite senti como se alguém subisse na minha cama e sentasse ao meu lado sem fazer nada. Apenas senti um peso ao meu lado. O medo foi avassalador, pois nunca havia sentido algo assim antes. Queria acordar ou ter alguém me acordando, mas, infelizmente, eu durmo sozinho. Continuei com aquele terror quando senti como se algo estivesse caminhando sobre mim, e isso foi suficiente para me despertar. Horas se passaram, e quando amanheceu, acordei com uma queimação no peito. Olhei-me no espelho e fiquei surpresa ao ver hematomas mais evidentes do que nas outras vezes. Decidi mostrar à minha família o que havia acontecido.
E foi aí que começaram a acreditar em tudo o que estava ocorrendo comigo. Comecei a frequentar mais a igreja e a pedir fervorosamente por ajuda, qualquer coisa que pudesse aliviar meu desconforto nas noites. Contudo, isso foi um grande erro, pois quando acreditei que a situação melhoraria, ocorreu exatamente o contrário. Naquela mesma noite, a paralisia do sono aconteceu novamente. Aquela sensação de que eu não conseguia me mexer, não conseguia falar. Eu estava completamente imóvel, só podia orar interiormente até que o mal desaparecesse. Fiquei nesse estado por um longo tempo, que para mim pareceram horas, até que finalmente acordei com arranhões nos braços e no rosto, como se tivesse brigado com um gato. Meus avós ficaram muito preocupados comigo, pois o que estava acontecendo não era normal. Em resposta, eles abençoaram a casa e colocaram água benta debaixo da minha cama. Eu estava honestamente aterrorizado. A noite se aproximava, e o medo de enfrentar aquela experiência novamente era avassalador. Eu não queria mais dormir, ou pelo menos não dormir sozinho. Mesmo assim, eu me deitei, tentando manter pensamentos positivos para criar uma atmosfera tranquila para a noite. Foi nesse momento que eu realmente enfrentei o medo real. Marchava normalmente até que o relógio bateu por volta das 2 da manhã, e a sensação detestável e horrível retornou. O pior de tudo era que eu não estava completamente coberto pelos cobertores, e meu braço esquerdo estava fora da cama. Um pânico grande e desesperado tomou conta de mim. Enquanto estava paralisado, sentia como se alguém quisesse invadir meu quarto, apesar de sempre manter as chaves dentro, tornando impossível para alguém entrar sem duplicação. O problema surgiu quando senti que conseguiram abrir a porta. Parecia que estavam procurando algo. Ouvi os móveis sendo movidos e objetos sendo jogados. Meu único temor era que isso não fosse apenas uma experiência, mas algo real, algo que minhas ações de abençoar a casa não puderam evitar. Eu desejava acordar, estar no controle de mim, mas isso era impossível. Foi um dos piores sentimentos da minha vida. Ouvi muito barulho até que chegou um momento em que o barulho desapareceu e havia total tranquilidade, mas eu sentia a paralisia todas as vezes. Meu medo era que algo me tocasse no braço. Voava para fora da minha cama até o que aconteceu. Quando pensei que tudo ia passar, senti uma respiração muito suave, mas ao mesmo tempo, muito rápida no meu braço que estava fora da cama. Juro que tive vontade de chorar e queria acordar. Depois disso, senti como se alguém tocasse meu braço, uma textura arranhada e seca, como se tivessem passado um galho de árvore nele. Meu instinto de adrenalina me fez acordar. Meu coração batia muito rápido e meu corpo começou a suar. Estava horrivelmente assustado, mas ao mesmo tempo, aliviado por saber que consegui despertar e encontrar meu quarto intacto. Bem, foi apenas um sonho ruim, e minha imaginação contribuiu para isso. Não parei para acender a luz do quarto por medo. Apenas liguei a luz da minha lanterna no celular, pois não queria sair da cama ou olhar ao redor. Não assisti a vídeos para me acalmar e brinquei com o celular por um tempo até que eu ficasse sonolento novamente. Horas se passaram, mas quando amanheceu, algo realmente estranho aconteceu, algo inimaginável e difícil de compreender. Minha avó bateu na minha porta quando o sol nasceu, pois eu tinha que ir para a escola. Gritei que estava indo parar com isso, mas acabei dormindo novamente até a segunda vez em que a porta foi aberta. Sem outra escolha, parei, um tanto confuso. Ao abrir a porta para minha avó, seu olhar mudou completamente. Ela começou a verificar meu corpo e me perguntou o que estava acontecendo. Em seguida, questionou sobre o sangue no chão, e fui eu quem ficou perplexo quando ela disse isso. Desta vez, meu corpo não tinha hematomas ou arranhões, estava perfeito. Ao analisar o sangue, descobri que havia uma poça, mas já estava seca, exatamente onde meu braço estava fora da cama. O mais estranho é que havia um rastro de sangue que ia da minha cama até além da minha porta, descendo pela metade das escadas e desaparecendo sem deixar vestígios. Até hoje, me sinto muito confuso e cheio de perguntas sobre o que aconteceu. Por que havia sangue? E se o que sonhei foi real? Já que desta vez não tive hematomas, mas havia sangue no meu quarto. Desde então, nada semelhante ocorreu novamente. Essa é a coisa mais estranha que já me aconteceu relacionada à paralisia do sono. Isso ocorreu em Puebla, e eu queria compartilhar essa experiência com vocês.
Muito obrigado pela atenção. Antes de prosseguir, seria de grande ajuda se você pudesse curtir o vídeo apenas se estiver gostando. Isso me faria um grande favor e ajudaria a alcançar mais pessoas. Muito obrigado. Estamos no setor de terror. Vamos continuar com a próxima história. Meu nome é Sofia e quero compartilhar uma história assustadora que vivi enquanto estudava no exterior. Desde que cheguei àquele país, comecei a sentir episódios frequentes de paralisia do sono, uma sensação aterrorizante que me deixava completamente imobilizada, incapaz de falar ou me mover. Quando isso aconteceu, ouvi barulhos estranhos e pude ver figuras sombrias e horríveis no meu quarto. Inicialmente, pensei que era parte da minha imaginação ou o estresse de estar completamente sozinha em outro país. Com o tempo, essas aparições tornaram-se cada vez mais perturbadoras. Senti uma presença sombria e ameaçadora perseguindo-me da escuridão. Uma noite, durante uma crise de paralisia, consegui ver algo em detalhes. Era uma figura muito magra e alta de uma pessoa escondida na escuridão do meu quarto. Meu coração acelerou. Ao vê-la, senti pânico e fiquei paralisada. Tentei me mexer, gritar, mas era impossível. Só conseguia ver aquele homem misterioso encarando-me do canto da sala. Com o tempo, as aparições do homem tornaram-se mais frequentes durante meus episódios, chegando ao ponto de sentir suas mãos frias acariciando minha pele e, às vezes, até perceber o peso do corpo dele deitado ao meu lado. O terror das noites estava tomando conta da minha vida, mas eu não sabia o que fazer ou a quem recorrer. Tudo isso culminou em uma noite de medo, onde decidi levantar da cama para evitar dormir. Fui para a cozinha beber água, sentei-me numa cadeira e distraí-me no telefone. Nesse momento, ouvi um pequeno barulho vindo do corredor. Meu corpo arrepiou-se ao ouvir. Caminhei devagar em direção ao corredor de onde vinha aquele som inquietante, até que olhei através de uma abertura e percebi o que estava acontecendo. O som que ouvi era a escada do sótão, e quando desci para os fundos da casa, havia um homem tentando entrar no meu quarto. Congelei e senti meu coração afundar. Durante todo esse tempo, estava sendo assediada por alguém escondido no meu sótão. Ele abriu a porta do meu quarto devagar, mas quando percebeu que eu não estava lá, rapidamente virei-me para o outro lado do salão. Ele olhou para mim com uma expressão estranha e sombria. Não sei como consegui, mas naquele momento, a porta estava descendo, e eu consegui sair antes que ele pudesse me alcançar. Aquele homem costumava me assustar, pois só conseguia ouvir o som de seus passos enquanto corria em minha direção. Gritava com todas as minhas forças na esperança de que alguém pudesse me ouvir, e felizmente um grupo de rapazes conversava nas proximidades. Eles vieram correndo, perguntando o que estava acontecendo, e eu contei tudo. Entraram imediatamente, encontrando o homem com o rosto aterrorizado. Foi o fim de sua perturbadora rotina. A polícia o prendeu, e agora ele está atrás das grades. Por muito tempo, o que eu pensava ser apenas uma criação da minha mente transformou-se em um perseguidor real. Essa história me dá calafrios toda vez que a conto. Sei que a paralisia do sono é assustadora, mas os vivos sempre buscam provocar o máximo de terror possível. Estou tentando superar isso na terapia há muito tempo. E agora? Acho que é algo que vale a pena compartilhar, pois sei que vai causar arrepios em vocês. Imaginem o que eu experimentei pessoalmente não faz muito tempo. Para contextualizar, devo começar dizendo que cresci com meus avós maternos, pois minha mãe faleceu quando eu era criança e nunca conheci meu pai. No início, estava tudo normal. Meu avô não era muito carinhoso, mas me tratava bem. No entanto, quando entrei no ensino médio, as coisas começaram a mudar para pior. Chegava em casa tarde da noite, encontrava minha avó sendo agredida por ele, e eu também era alvo de suas agressões. Isso marcou o início do nosso pesadelo. Minha avó decidiu deixá-lo e me levou consigo para morar com uma amiga querida em outra casa. Lá, passamos muitos anos sem notícias do meu avô, até que um dia, quando eu estava prestes a terminar o ensino médio, descobrimos que ele havia falecido. Foi nesse momento que o verdadeiro terror dessa história começou. Poucos dias depois, comecei a ter pesadelos frequentes, mas as coisas escalaram para episódios constantes de paralisia do sono. Nessas ocasiões, via minha avó no telhado, olhando para mim e estendendo os braços como se quisesse me tocar. Seus olhos estavam sempre vermelhos e seu corpo estava infestado de larvas. Eu não podia me mexer ou pedir ajuda,
sendo obrigado a testemunhar essa cena horrível repetidamente. O medo persistiu, e em algumas ocasiões, eu o via contra o teto, rastejando até chegar sobre mim. Era macabro demais. Contei à minha avó sobre esses pesadelos perturbadores com meu avô, que não apenas ocorriam durante a paralisia do sono. Não sei o que ele queria de mim, já que em vida nos causara tanto mal. O curioso é que minha avó também sentia sua presença à noite, como se estivesse sendo observada, mas seu sexto sentido nunca pôde fazer nada a respeito. Como lutar contra algo que não está neste plano? Tanto ela quanto eu tivemos que viver dessa maneira por algum tempo, indo constantemente à igreja e implorando para que a alma do meu avô nos deixasse em paz. Por um tempo, as coisas se acalmaram um pouco, mas então minha avó faleceu, o que me derrubou, pois ela era a única coisa que me restava. Entrei em uma profunda depressão. Como se isso não bastasse, em uma noite, enquanto dormia, experimentei novamente a paralisia do sono. Ao abrir os olhos, vi novamente minha avó no telhado, logo acima da minha cama. No entanto, desta vez, foi 1000 vezes mais perturbador. Meu avô estava segurando minha avó pelo pescoço, rindo de mim, como se estivesse zombando da situação. Agora, ela pertencia a ele. Lembro-me vividamente do rosto angustiante da minha avó, expressando terror e tristeza ao me ver impotente. Chorando sem poder fazer nada, nem mesmo me mexer para tentar ajudá-la, ela finalmente acordou e desapareceu. Mas depois desse episódio, eu sabia que era mais real do que parecia. Quando liguei a luz acima da minha cama, encontrei o anel favorito da minha avó, com o qual ela foi enterrada. Depois disso, nunca mais sonhei com eles, nem tive paralisia do sono. No entanto, isso me marcou profundamente, pois não conseguia confortavelmente pensar sobre isso. Acreditava que meu avô havia levado a alma da minha avó com ele, o que me assombrava constantemente, imaginando que ela não descansava em paz, mas estava em um lugar terrível com ele, sem ninguém para ajudá-la. Esses pensamentos assombraram meus dias até que decidi iniciar a terapia, pois a ansiedade estava consumindo cada vez mais. Agora, após anos, estou melhor e consegui formar uma família. Ainda me pergunto por que meu avô quis nos prejudicar mesmo depois de sua morte. É algo que nunca vou saber. Apenas peço a Deus sempre que vou para que minha avó esteja no céu e descansando em paz.